primeira coisa que você tem que fazer para uma planta feita na Bahia, você tem que aprender a tocar primeiro. Para você aprender a fazer uma planta na Bahia. Isso aqui é uma planta baiana, vou mostrar para vocês exemplo de uma planta baiana. Essa foi feita em Nova York e essa foi feita na Bahia. Diferença? A língua usada aqui e o sistema de mensuração deixa de ser pés e polegadas e passa a ser o sistema métrico decimal. Mas tem a mesma coisa, ó. Então, tem a mesma coisa. Você identifica o seu desenho, é uma planta de luz ou planta de iluminação, como você quiser, o nome da peça. Esse aqui foi feita na Bahia para um teatro em Porto Alegre. Porque eu fiz esse projeto para Salvador e foi para Porto Alegre. Eu então precisei readaptar por causa das dimensões para definir o... Você tem uma planta já pronta? Uma página pronta? Vamos embora baixar ali para a gente já ver. Você quer ver? Baixar isso aí, começar do zero. A gente vai pegar, a gente vai fazer Sargento Getúlio. Entendeu? E aí a gente... Isso aí tá aí, mas a gente não vai. Eu queria começar a desenhar. Entendeu? Do zero. Tá certo. Então, professor Pedro Benevides da Universidade de Brasília, tem estudado o programa Vectorworks. Vectorworks é um programa que antigamente se chamava Mimicad, quando eu comecei a trabalhar com ele, no momento em que muitos aqui não eram um beijinho do papai e da mamãe. Na década de 90, quando eu comecei a trabalhar com, o código era MCD, agora é o VEDA, Vectorworks. Antigamente ele se chamava Mimicad. Quem quiser conhecer o Vectorworks, você pode baixar na internet essa versão aqui que a gente está usando, que é uma versão gratuita, autorizada. Você só não, quando você imprimir, ele não vai estar assim, ele vai ter uma marcona aqui da empresa. Uma marca d'água. Neste caso aqui a gente está usando, eu fiz uma conversão do Vectorworks para o AutoCAD, para que a gente possa se comunicar com as impressoras brasileiras, porque eles não entendem, nas empresas de impressão, eles não entendem o formato do Vectorworks. Então aqui está em, você pode fazer DWX ou DXF. Se eu disser algum termo que você não sei o que você está falando, levanta a mão e pergunta. Porque eu estou falando aqui com a vivência de quem já faz isso há 6 meses. Vocês estão vendo agora. Então, em 6 meses eu aprendi alguma coisa na vida. Então, já está enfronhado em mim. Então, por favor. É o seu? Não. Tem uma bomba aí. Então, tem alguém querendo parar a produção de acarajé e batida de limão. Pode estar tudo grampeado. Então, esse projeto, inicialmente, no teatro onde ele estava, ele foi definido a 5,2 metros do piso do palco, ou do deck, como nós chamamos. Isso aqui é uma elevação do cenário. Nessa elevação eu fiz um cálculo. Tem aqui as cores, porque tem gente que gosta da coisa bem aviadada assim, e tem a coisa mais dura, tanto faz. Os dois, não importa se é aviadado ou se é duro, o importante é que tenha comunicação e registro. Pode ser o que você quiser. Isso aqui não tem gênero, não tem cor, do ponto de vista de etnia, não tem nada. O importante é que isso aqui esteja comunicado. Então, o que eu fiz? Eu tenho um cenário que é um simples praticável, com 30 centímetros acima do piso do palco, e eu não posso ter nenhuma luz projetada para fora. Esse palco, ele foi montado a primeira vez no Teatro Casa do Comércio, aquele palcão grandão, isso no centro do palco, e não poderia ter luz nenhuma ao redor disso aqui. Então eu fiz um cálculo, se eu tenho 5,2, eu preciso iluminar o meu palco de modo que ele não projete para o chão. Então eu usei a elipsoidal naturalmente, aqui eu calculei o ângulo 34,39, 27,75, eu posso dizer que instrumento eu quero aqui. Então, hein? Só para a gente observar aqui enquanto você está mostrando. Claro, então. É melhor ver essa daqui, que essa aqui fica mais clara para vocês. Então aqui, eu defini, já quando eu sei que ângulo eu tenho, eu defini que instrumento eu preciso aqui. Se está definido o ângulo, eu sei que instrumento eu preciso. Nesse caso eu usei o 25-50 e aqui eu usei um 30. Cobre muito bem o que eu preciso. Eu tenho dificuldade, eu não gosto de 25-50, eu não gosto de elipsoidal zoom. Não que o instrumento seja ruim, mas porque alguns técnicos não sabem manusear. Aí você quer... Se você quer 35 graus com precisão, o cara não consegue lidar e fica 10 minutos para afinar um refletor.
Para você, uma regra internacional, a partir do ponto de vista norte-americano, para você afinar um refletor, o tempo máximo é 2 minutos. Considere que você tem uma peça como uma que eu fiz chamada Dom Giovanni, que tinha 470 refletores. 2 minutos, dá quase 1000 minutos. Quantos dias de trabalho? Então você tem que chegar, já está lá, você chega, o iluminador chega na hora de afinar, ok? Bom dia, boa tarde, ok? Pega, não é isso aí, você tem sua planta, você tem um memorial que vai lhe dizer o que o instrumento vai fazer. Você, ok, você me diz, eu quero o instrumento número 1 da vara 1. O cara vai lhe dar o instrumento, um operador decente, o que ele faz? Se ele tem uma elipse, 25,50, ele abre para 50, abre todas as facas. Se tem gobo, ele já sabe que tem gobo, porque quando você coloca aqui, esse instrumento, por exemplo, ele tem uma íris, tá aqui, já está determinado aqui. Esse código aqui, eu vou dizer para vocês aqui que ele tem um acessório ou gobo aqui. Então, nesse caso tem uma íris. Então, você senta e diz, ok, me dá o instrumento número tal. E aí você afina. E aí você, porque o técnico já fez o papel dele, colocou o instrumento no lugar, colocou a gelatina, abriu para 50 graus, abriu todas as facas. É claro, você não vai fazer a sacanagem de colocar só se for par, e dizer para o técnico, sobe lá para mudar a gelatina. Sabe aquela história do iluminador que chegou, estava com uma bateria de par só se for 16, fazendo um contraluz, e já tinha, ele colocou, né, no memorial dele, estava lá um âmbar, né, um 20. O sujeito colocou. Aí disse, não gostei, ele disse, âmbar, você pode trocar a gelatina? O iluminador disse isso. Para o cara subir num só se for par e trocar a gelatina. Ou seja, ele não conhecia o instrumento com o qual ele estava trabalhando, né? Então, tudo isso você pensou antes. Você não entrou no teatro, você viu o ensaio. Eu costumo assistir um ensaio e gravar o ensaio. Peço para o diretor, passar do início ao fim, bota uma câmera aberta aqui, não é para fazer um filme, para depois ganhar o prêmio do Oscar, não. Bota aqui, abriu, plano geral e grava com áudio. Aí você vai para casa, investe sua madrugada, assiste o filme, faz suas anotações, monta, pá e tal, e marca um dia com o diretor e coloca a sua luz no ensaio dele. O diretor assiste o ensaio dele e não fica no meio. Não, anota a sua porcaria aqui e me diz onde é que está errada e vamos trabalhar. Essa é uma maneira boa de fazer. Agora, para isso você precisa, naturalmente, quando você chega aqui, você tem um conceito para o seu espetáculo, você sabe o que você vai fazer. Isso aqui não é um projeto de luz, isso aqui é um desenho técnico para o lighting designer. Eu não sou um lighting designer, ainda que eu tenha um diploma na minha casa lá, dizendo que eu sou lighting designer. Alguém me deu um diploma, assinado pelo prefeito da cidade de Nova York. Diz que eu sou lighting. Ele é maluco, ele diz que eu sou. Acho que ele está enganado, mas eu não assino na Bahia como lighting designer. E por que razão? Porque um lighting designer tem muito trabalho. Se ele for fazer um projeto desses, ele precisa pelo menos de 2 assistentes que sejam lighting designers, porque além de fazer isso, ele tem um catatal assim, uma pasta enorme, porque ele tem pelo menos 2 planilhas referentes a cada instrumento desse. Dá muito trabalho. Você precisa ter um assistente que saiba, não é assistente como uma menina que se interessou por fazer cenografia e disse que queria aprender a fazer maquete, foi para minha casa, queria ser minha assistente. E eu estava fazendo uma maquete, ela foi na minha casa, ela e o namorado dela bonito, todo tatuado, assim, competente para arrumar namorado, né? Pô, disse ela, se você não tomar cuidado, eu vou tomar seu namorado, porque ele é bonitão. E eu estou fazendo a maquete. É isso que a menina me pergunta. Onde você compra essa pecinha aqui? Eu disse, no armarinho. Ali na esquina. Ela achou que uma maquete você chega num lugar, no armarinho. Imagina aqui em Florianópolis. Eu fui em 2 livrarias para conseguir um papel A0. Eu queria essa pecinha para essa maquete de um cenário. A pessoa vai dizer, tudo bem, não tem problema, eu vou pegar, já entra lá. Por favor, Samu, tem doido aqui. Então, porque o nosso trabalho não tem nada pronto para você comprar. Nosso trabalho é um trabalho de você meter a mão e fazer as coisas. Então, por que eu não venho? Eu não assino lighting design, eu assino iluminador cênico, mas eu estou dando para vocês uma oficina, uma conversa sobre desenho técnico para o lighting design. Por que razão? Quem me diria? Por que eu não dou um desenho técnico para o iluminador cênico? Como é o seu nome? Clarice. Clarice. Clarice.
Então, Clarice, por que eu não dou, em sua opinião, só sua opinião, assim, qualquer viagem que você quiser fazer, independente de ter consumido qualquer droga, a viagem só da sua cabeça, viagem da nossa cabeça. Se eu digo para você, o nosso trabalho não vai ser desenho técnico para o iluminador, será desenho técnico para o lighting designer. E você vê os meus projetos, você vê que eu não assino com o lighting designer. Que história, por que essa contradição, em sua opinião? Você faz alguma ideia? Você diga sim ou não. Não. Você não faz ideia. Alguém faz uma ideia? Por que eu não faço? Porque não existe desenho técnico para o iluminador cênico, cada um faz o seu da sua maneira, como você quiser.